do Espírito Santo, Deus trouxe sua palavra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. É muito grande esse capítulo aqui. Vamos ler. A partir do verso 52. Atos 7, 52. Vamos ler até onde Deus der. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Até aqui, irmãos. Amém. 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 Deixar uma porta aqui, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ler um dos pontos da palavra onde se inicia após a morte do Senhor Jesus, ressurreição, a subida aos céus. Irmãos, e ali, após aquele momento tão precioso, né, do batismo do Espírito Santo, com evidência de línguas, onde os apóstolos saíram todos fortalecidos para pregar o Evangelho de Jesus. Irmãos, e neste momento aqui, um dos momentos muito tristes, né, dos Atos dos Apóstolos. Os atos significam acontecimentos, né? A vida dos apóstolos está relatada aqui, neste livro tão importante. Aqui dá-se início à igreja, essa igreja que hoje estamos reunidos, né? Não essa igreja, não chamada Igreja Congregação Cristã no Brasil, nem Igreja Assembleia Presbiteriana, Batista, Metodista. Não, deu-se início à Igreja de Cristo, irmãos. Depois, porque Jesus não formou igreja. Jesus não criou igreja. Jesus entrava nos templos para pregar, porque Jesus tinha essa liberdade de entrar nos templos, porque Jesus era considerado, foi criado com todo o conhecimento da lei mosaica. Então, Jesus tinha essa liberdade também de entrar, era um judeu de nascimento, descendência de Davi,
Então, todos conheciam a respeito de Jesus. Não era um desconhecido, irmãos. Jesus não era uma pessoa desconhecida que apareceu do nada e começou a pregar. Ele já veio de uma descendência de Davi. E se esperava já a respeito da descendência de Davi, que seria uma pessoa importante. Mas só que Jesus não veio para pregar aquilo que eles queriam. Jesus veio pregando um novo evangelho. Então, Jesus entrava nos templos para falar a verdade para eles. Né? Porque os templos, irmãos, eram apenas lugares de poder daqueles homens, né? Para um domínio daquelas pessoas. Então, nesse momento aqui, irmãos, esse homem de Deus chamado Estevão, já que no momento onde ele anunciava a respeito de Jesus dentro do templo, e esses homens aqui, sacerdotes, todos aqueles seguidores da lei mosaica, irmãos, os fariseus, as religiões que dominavam a época, eles não aceitavam. Em nenhum momento, há momento de prisão dos apóstolos, há momento que os apóstolos foram colocados em masmorras, foram, né, aqui vamos terminar de ver o assunto aqui, o final disso aqui, né, que era essa perseguição. Então, não se aceitavam por eles falar de Jesus. Mas, irmãos, não tem como nós brecarmos e fecharmos a boca de alguém que está inspirado a falar de Jesus. Não tem como. Vamos dizer um exemplo muito simples. Quando nós temos um filho, uma criança pequena, irmãos, nós gostamos de encontrar umas pessoas, a pessoa pergunta, e a criança, como que tá o nenê? Você começa a falar, ele faz isso, faz aquilo, ele está andando, ele está falando, você começa a falar. Irmãos, imagina isso aqui, é uma coisa muito mais forte. Eles viveram ao lado do mestre, estiveram ali, viram milagres, depois foram batizados com o Espírito Santo, isso entrou uma força, um poder muito grande neles. Eles viram o Mestre Jesus subir ao céu, então eles estavam mesmo com essa força de pregar, sem medo de errar, sem medo de nada. Irmãos, e nos dias de hoje, é tudo que o Senhor está buscando. Pessoas, o mundo parece que está de ponta cabeça. As pessoas não entendem mais um ao outro, famílias em guerra. Mas o Senhor Jesus está em busca de pessoas preparadas, com ânimo, para poder falar do Mestre Jesus. E todo aquele que fala do Mestre Jesus, irmãos, ele vai descontentar alguém, mas ele vai ser premiado pelo próprio Jesus. E às vezes nós achamos que devemos falar do lugar que vamos, do lugar que frequentamos, mas o que o Senhor quer que nós falemos é de Jesus Cristo. O que ele faz, o que ele fará para as almas carentes, para as almas excitadas. E aqui nós temos uma grande irmandade ouvindo esta palavra, que aqui cada um tem uma causa diante de Deus, uma necessidade. Constantemente você vai à igreja e pede oração, e faz isso, aquilo, e não aguento mais, não acontece, e pede oração, pede para um, pede para o outro, vai congregar, quer ouvir a palavra, quer uma solução da tua vida. Mas a solução da tua vida está aqui, irmão. É esse Espírito Santo aqui que visitou Estevão e deu a ele uma força que nem ele sabia que tinha essa força. Estevão enfrentou homens aqui violentos, sem medo da morte, sem medo de nada. E você está enfrentando os seus problemas com uma fraqueza, uma falta de fé, sem esperança, e uma busca constante, vai. Mas o que Deus quer fazer em você é como fez com esses homens, trabalhar no teu interior, para que haja uma força dentro de você, para que a hora que você olha os teus problemas, eles fiquem pequenos. Como Davi, quando enfrentou o gigante Golias, talvez se ele olhasse o gigante pelo seu tamanho, ele falaria, eu não vou não. Mas não, irmãos, ele enfrentou o gigante Golias em nome do Deus dos exércitos. E esse enfrentamento não foi pelo Davizinho lá que lutava, Davizinho que tinha um manejo bom na funda. Não. Foi o nome daquele Deus que está nos céus,
que ele enfrentou e derrubou o gigante. Você acha que você indo na igreja, orando, pedindo a Deus misericórdia, não é? Se não tiver fé no teu coração, essa fé borbulhante que faz você crer verdadeiramente no teu Deus. As pessoas acham, às vezes, irmão, eu vou buscar a palavra e Deus vai fazer na hora a coisa da minha vida. Mas precisa ter dentro de você a fé que aquela palavra vai se cumprir. As pessoas buscam atrás, preciso encontrar alguém, irmão, fala alguma coisa para mim, irmão. Constantemente a gente pega pessoas ligando, irmão, vê se você fala alguma coisa para mim aí que Deus te manda falar. Vê se Deus manda você falar alguma coisa para mim, irmão, não consigo. Mas como assim, irmão? Deus manda eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus fala. Se você tiver o Espírito Santo aí, ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Irmão, se você tiver que enfrentar uma discussão de família, uma reunião de família, não discussão, uma reunião de família, peça o Espírito Santo para entrar na tua boca, ele vai entrar e vai resolver tudo. Se tiver que resolver um problema no teu trabalho, peça para o Espírito Santo entrar dentro de você e falar para você, ele vai entrar e falar e vai resolver o problema. Se você tiver que enfrentar uma entrevista de emprego, peça para o Espírito Santo entrar em você, Senhor, peça que o teu Espírito Santo entre dentro de mim e que eu entre lá e quando eu falar, é como se fosse um gigante. Glória ao nome santo do Senhor. É isso, irmãos. O cristão precisa que Deus o transforme de dentro para fora. E esses homens aqui, esses apóstolos, já tinham sido colocados diáconos também, eles saíram com o Espírito Santo dentro deles. E Estevão estava num momento aqui, irmãos, onde a perseguição, aqui diz, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. O Espírito Santo estava tão forte nele que ele conseguiu ver Cristo à direita de Deus. O que precisava mais para Estevão nesse momento? Precisava de mais força? Precisava que alguém falasse para ele, ô Estevão, Deus está com você? Não, ele estava sentindo o Espírito Santo. Precisava alguém falar, ô Estevão, Deus está contigo? Não precisa, irmã. Irmãos, nós precisamos, a palavra de Deus está vindo aqui para nos ensinar a servir a Deus. Não precisa alguém ligar para você, não precisa alguém falar para você que Deus está na tua vida. Basta você sentir o Espírito Santo. E hoje, por esta palavra, alguém que entrou aqui para ouvir a palavra desanimado da vida, desanimado sem fé, sem esperança, sem força, para enfrentar amanhã uma segunda-feira do desemprego, uma segunda-feira da enfermidade, uma segunda-feira sem dinheiro, sem condições. Não vai aqui o Deus se usar de mim para falar assim, amanhã eu pago a tua conta. Não vai acontecer isso, porque Deus não está me mandando eu falar isso, mas o Senhor me manda pregar para você, te prometo, se você crê, o Espírito Santo vai tomar a tua vida, vai tomar um caminho diferente, que você vai olhar para trás e vai falar, como aconteceu isso na minha vida? Foi o Espírito Santo que te conduziu e disse, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz. Irmãos, era tão forte aquilo que estava dentro dele, que ele dizendo, estou enxergando Deus, estou enxergando Cristo à direita de Deus. Glória a Deus. Era tão forte aquilo que dizia, que os homens começaram a incomodar eles. Aqui, olha aqui, irmãos. Mas eles gritaram com grande voz, começaram a gritar e taparam os seus ouvidos. Taparam os seus ouvidos, começaram a gritar para cima de Estevão, porque Estevão não estava incomodado com nada, porque quem estava tocando ele naquele momento era o Espírito Santo. Será que você está passando esse momento que Estevão estava passando? Uma grande perseguição, enfrentando a morte? Glória ao nome santo do Senhor. Se o problema na tua vida é tão difícil quanto o de Estevão, o Senhor te promete por essa palavra e manda pregar para você. O Espírito Santo te visita agora, te dá uma força que nem Davi teve. Porque Davi enfrentou Deus o gigante em nome do Deus dos exércitos. Você vai enfrentar a tua vida aí com o Espírito Santo. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e remeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, começaram a expulsar ele e apedrejaram, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. O Saulo já estava aqui, irmãos. O Saulo depois... Alguns falam que depois foi trocado o nome, mas o Saulo é um nome grego, e o Paulo um nome romano, irmãos. Mas é Saulo e Paulo é a mesma coisa.
já estava aqui perseguindo os cristãos, nem ele imaginava o que aconteceria na vida dele, um pouco mais à frente, que ele seria cercado por Jesus. Mas aqui estava o Estevão, enfrentando a morte. Qual que é o pior momento na nossa vida, irmãos? É o momento que nós enfrentamos a morte. Pode falar o que for, mas quando enfrentamos a morte, esse é o momento mais difícil do ser humano, porque acaba-se a vida para chegar à morte. E nesse momento aqui, Estevão estava enfrentando o momento mais difícil, que era o apedrejamento. Estavam levando ele para fora. Mas Estevão falando de Jesus, pregando Jesus. Por que Jesus deixou? Por que Jesus não foi lá, irmãos, com um anjo e destruiu todos esses homens? Mandou um anjo, vai lá e destrói esses homens. Eu não quero que eles matem Estevão. Por que, irmãos? Tinha que se cumprir a palavra de Deus. Tinha que haver perseguição, tinha que haver o sofrimento, como há até hoje. Não há como, todo momento da tua vida, o Senhor lá interferir. Você tem que ter a força dentro de você. Porque o que Estevão mais esperava? Ele esperava entrar na glória de Deus, porque ele cria. Ele cria, naquele momento, que se ele morresse, ele ia entrar na glória de Deus. Então, para ele, o mais importante era isso. E naquele momento ele foi consolado por Jesus, que apareceu lá para ele. Aqui, vocês imaginam isso? No momento da morte dele, ele ia olhar para o céu e ver Cristo à direita de Deus. Momento mais difícil. E você está enfrentando um momento difícil da tua vida, não está sabendo como resolver, mas não se compara o teu momento difícil, aí não se compara em nada ao que Estevão. E essas coisas tão pequenas que você está passando, está te abalando a tua fé. Você está perdendo a vontade de servir a Deus. Está perdendo a vontade de buscar a Deus, está perdendo a vontade de orar, de congregar, de falar de Jesus. Você já falou até que parece que Deus não te ama, que Deus não te conhece. Deus te conhece. Como que Ele te conhece? Ele te conhece porque Ele está mandando essa palavra aqui hoje para te animar. Você não é o Estevão, você não se parece a mesma história dele, mas hoje o Senhor encaixa a tua vida neste acontecimento aqui. Tenha paz no teu coração. O Senhor Jesus manda o Espírito Santo te visitar. Não importa o problema que você tem que enfrentar. O importante é você saber. Jesus Cristo está à direita de Deus, dizendo para você, eu estou te aguardando aqui um dia. Ainda não é chegada a tua hora. Levanta a tua cabeça. Você tem muita coisa para fazer nessa vida ainda, viu, irmã? Levanta a tua cabeça, irmão. Tem muita coisa para fazer na tua vida ainda. Podem tacar pedra em você, podem atirar o que quiser em você, podem falar mal, podem te criticar, podem não te aceitar, podem pessoas virar a cara para você, ou na igreja, ou no trabalho, ou na rua, podem dizer para você que não gosta, que não te aceita, não importa isso, o que importa para você é que o Espírito Santo está aí no teu coração e te visita agora e fala, levanta a tua cabeça que a tua vida é muito longa ainda. Glória a Deus. Qual é a diferença, irmãos? De quem tem o Espírito Santo e quem não tem. A diferença é que quem tem o Espírito Santo não se abala. Deus me traz isso aqui agora. E está dentro da palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo não se abala. Quem não tem o Espírito Santo, ele se abala, ele larga tudo, ele vai embora, ele fala, Deus me ama, não quero mais nada. Larga tudo, abandona tudo. Mesmo assim, o Senhor ama ele. Mas quem tem o Espírito Santo, ele é humilhado, ele é pisado, ele é xingado, falam mal dele, criticam, invejam. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, o Senhor me ama, isso que me importa. Você pode me rejeitar. Podem me rejeitar. Podem falar o que quiser. Podem me trocar por quem quiser. Pode o marido trocar a mulher por outra. Ela fala assim, não importa. O que importa é que o Senhor não troque eu por nada.
Glória ao nome santo do Senhor. Não se abale. Que o Espírito Santo entre na tua vida hoje e enche o teu coração de glória. Você consegue agora enxergar como Estevão conseguiu enxergar Jesus Cristo? Não, irmãos, nós não vamos ver visão aqui de Jesus, mas enxergar no coração que Cristo está aí dentro de você. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, Estevão, aqui, a única coisa que ele falava, os homens começaram a gritar porque Estevão estava falando, ele estava dizendo lá, ó, eis que vejo o céu aberto, o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E eles gritavam com grande voz, porque não queriam ouvir a verdade, não queriam ouvir aquilo que estava machucando eles. Começaram a gritar e tapar os ouvidos, e começaram a expulsar Estevão e tacar pedra nele. Podem fazer o que quiser com você, o que diz o Senhor por esta palavra, o que importa é que eu estou em pé diante de Deus, do meu Pai à direita de Deus, olhando para você e diz, minha serva, levanta a tua cabeça, que o teu caminho é longo. Glória a Deus. Pedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha, irmãos, Estevão estava com tanta força. E quando nós temos o Espírito Santo, nós não conseguimos nem desejar o mal para ninguém. Irmã, não deseja o mal. Irmão, não deseja o mal para quem te fez mal. Alguém está ouvindo a palavra hoje? E queria uma resposta de Deus. Senhor, o que acontecerá com aqueles que fizeram mal contra mim? Que tiraram o que eu mais tinha, Senhor, de mais valor na minha vida? O que o Senhor faz por eles? O Senhor não vai fazer nada por eles. Não deseja o mal a eles. Faça como Estevão. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Irmãos, o momento final da vida de Estevão foi pedir para o Senhor não fazer nada contra essas pessoas. Senhor, perdoa eles. Naquele momento, irmãos, ele adormeceu. Irmã, você não vai adormecer. Irmão, você não vai adormecer. Mas deseja o bem para as pessoas que fizeram mal para você. Sabe por quê? Virá 7 vezes mais coisas boas para a tua vida. O que tiraram de você, o que arrancaram da tua vida, o Senhor manda pregar por esta palavra. O Espírito Santo vai trazer para você 7 vezes mais. Você não queria ouvir uma profecia da palavra de Deus? Esta é a profecia da palavra de Deus. O Espírito Santo vai trazer para você 7 vezes mais. Tiraram a alegria da tua vida? 7 vezes mais alegria virá. Tiraram paz da tua vida? 7 vezes mais paz virá na tua vida. Tiraram a tua força? Amém. 7 vezes mais força virá na tua vida. Tiraram dinheiro de você? 7 vezes mais virá na tua vida. Alegria, paz, prosperidade. Amém. Não dependa de ninguém. Você não depende da ajuda de ninguém, de homem nenhum. A prosperidade de Deus vem na tua vida pelo Espírito Santo. Bendito Deus. Encha o teu coração hoje, abre ele. Você veio hoje para... Irmãos, nós somos um domingo. E domingo é natural que as pessoas fiquem, às vezes, quando estão com muita provação, com muitos problemas na vida, é natural que a gente vive uma certa tristeza, uma angústia dentro das pessoas. É natural. O próprio domingo, parece que ele é um dia... Porque amanhã é uma expectativa da semana que vai começar. E você estava achando que teu domingo ia terminar do mesmo jeito. Ah, Senhor, não consegui ir na igreja, eu queria ouvir a palavra, eu queria uma resposta tua. A resposta é essa. Perdoa todo mundo. Perdoa eles. Porque a tua benção não depende de ninguém. O Espírito Santo te guiará. Amém. Vai te guiar na tua vida profissional, vai te guiar na tua vida espiritual, na tua vida familiar, no restabelecimento da tua vida cotidiana, do teu relacionamento. Levanta a tua cabeça, porque o Espírito Santo está entrando aí agora na tua vida. E Saulo, irmãos, consentiu na morte dele. Consentiu. Concordou, né? Porque Saulo a função dele era essa naquele momento. Ele era um grande guardador da lei mosaica, então ele estava ali a favor de
dos fariseus, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Eles aproveitaram, irmãos, a morte de Estevão para sair perseguindo. Aproveitaram. Sabe aquela onda de violência que as pessoas tomam uma ira assim e saem? Eles aproveitaram essa perseguição, essa morte de Estevão, e saíram perseguindo a igreja de Jerusalém, e todos foram dispersos para terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos conseguiram se esconder ali e ficar por ali mesmo. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. É Estevão. Para alguém chorar, irmãos. Tem pessoas que morrem e as pessoas olham o caixão, chega lá perto, olha. Parece que até para confirmar, né? Será que morreu mesmo? Deixa eu vir lá, deixa eu lá ver. Infelizmente, irmãos. Existem pessoas que tiveram uma passagem nessa vida de maldade, de inveja. Sabe aquelas pessoas que você conhece, que falam mal da vida de todo mundo? Se você sentar na mesa, não dá 5 minutos para falar mal das pessoas. Duvidar da índole, da moral dos outros. Essas pessoas não são queridas. Não inveje ser como elas. Se afaste dessas pessoas. Se você está convivendo com alguém assim, se afaste. Sabe por quê? Isso contamina. Você não vai ganhar nada, só vai perder. Ande com quem fala coisa boa. Procura assuntos bons. Procura falar do Mestre Jesus. Irmãos, como é difícil achar pessoas para falar de coisas boas. Quando começa a falar, parece que o assunto encerra. Mas tem gente para falar de tudo. Quando o assunto começa a falar da mal da vida de alguém, levanta, sai de perto. Seja como Estevão, que o dia que você morrer, as pessoas vão chorar na beira do teu caixão. Porque a tua vida não vai... A nossa vida, irmãos, é apenas a morte. A passagem da morte, da vida para a morte, é só no corpo. Neste corpo, porque depois será transformado. O nosso espírito vai receber um corpo celestial. Mas esse momento de passagem, então não seja lembrado como uma pessoa falsa, invejosa, mas seja lembrado como uma mulher santa, que amava as pessoas. Não precisa morrer para ser lembrada. Seja lembrado antes, quando citarem o teu nome e falar, olha, se tem uma mulher de fé, é aquela nossa irmã. Se tem um homem cheio de Deus, é aquele homem. E ser cheio de Deus, irmãos, não é andar durante o dia de terno e gravata e camisa, roupa social, não. Ser um santo de Deus é expressar através da boca o Espírito Santo. Falar de Jesus Cristo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Muitas pessoas estão preocupadas, irmãos, hoje em dia. A gente vê isso, irmãos, nossos irmãos envolvidos com política, preocupados com perseguição de igreja. Irmãos, a igreja de Cristo foi perseguida até o ano 300 depois de Cristo. Daqui da morte de Cristo. Glória a Deus. Até o ano 300 houve perseguição. Depois do ano 314, houve um imperador em Roma chamado Constantino, que ele deu liberdade aos cristãos, porque a mãe dele se converteu ao cristianismo, e ele conheceu através da mãe dele. Então ele deu liberdade aos cristãos. E depois de uns anos à frente, a igreja cristã passou a ser a igreja do Estado de Roma. Aí foi criada, né, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a perseguição já aconteceu. Hoje não é mais essa perseguição. Não há como impedir alguém, irmãos. Nós estamos aqui pregando a palavra aqui e tem irmãos que estão vindo em outro país. Como há jeito de bloquear?
Acabou-se essa perseguição. A perseguição hoje é individual, é na alma das pessoas, é o desânimo que entra no coração das pessoas e quer largar tudo, não quero mais servir a Deus, não quero nada. Abandonar a santidade, a reverência com Deus, o desejo de orar, de buscar. É uma perseguição, é a luta da carne, não é mais a carne contra o sangue, mas é uma luta espiritual, das hostes da maldade nos lugares celestiais. Então, seja aqui como Estevão, ande cheio do Espírito Santo, porque mataram ele, Que lindo, mas estava lá Senhor. Cristo esperando ele no reino da glória. Bendito é o nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, entraram perseguindo tudo, arrastando as pessoas das casas. Mas eles saíam mais e mais anunciando Jesus. Quanto mais a perseguição chegar na tua vida, tenha isso no teu coração. Se o teu companheiro, esposo ou tua esposa, não gosta de servir a Deus, não te acompanha numa igreja, na igreja que você vai, no teu comum, deixa ele. Como que você consegue medir a espiritualidade dele? Só porque ele não vai na igreja? Você consegue medir a fé que ele tem no coração dele? Você já perguntou alguma vez para ele se ele crê em Jesus como Salvador? Já fez essa pergunta, irmã? Porque a gente vê isso, irmãos, irmãs, irmãos, se debatendo. Ah, minha esposa não é crente, meu esposo não é crente. Deus prometeu um dia que vai chamar ele na graça. Peça a Deus, para Deus entrar no coração dele, que ele aceita Jesus como Salvador. É isso que ele precisa. Não é sentar lá na igreja do teu lado, lá. Não. Aquilo lá vai ser uma consequência, um acontecimento pós a conversão dele, natural. Mas você já perguntou alguma vez para ele se ele crê em Jesus como Salvador? Se ele te respondeu que ele crê em Jesus como Salvador, que ele ora a Deus, é assim que ele serve a Deus, e deixa ele assim. Não é ele te acompanhar na igreja, isso é uma questão de satisfação, irmãos. Ai, mas eu só vou ser feliz na vida Glória esse a dia. Eu só vou Deus. ser feliz na vida o dia que o meu marido for comigo na igreja. Como isso? Você está dando mais valor ao teu esposo, à tua esposa, do que louvar e engrandecer o nome de Deus, do que o Espírito Santo que te acompanha? Irmãos, eu digo diante da palavra de Deus, a pessoa que fala isso, que ainda não conheceu o Espírito Santo. Não conheceu o Espírito Santo. Uma mulher que fala que vai ser feliz o dia, apenas o dia que Deus chamar o esposo e ir com ela na igreja, ela não sabe o que é Espírito Santo, ela não sabe o que é louvar a Deus, ela não sabe o que é buscar Jesus. Porque o valor da crença dela se dá apenas na conversão do companheiro. E sendo que a salvação é individual. Ora a Deus para que ele se converta ao Salvador Jesus Cristo. E se ele estiver indo em outra igreja, louvado seja Deus, chama ele para orar na tua casa, junto. Busca Deus junto. Glória ao nome santo do Senhor. Este é o Espírito Santo que entra e facilita a tua vida. Irmãos, nós temos nossos irmãos que andam com uma vida muito complicada, embaraçada. Está faltando o Espírito Santo de conduzir. Olha aqui, Estevão, mesmo sendo arrastado para fora do templo, para fora da cidade, ele conseguiu ter fé o suficiente diante da intensa provação. Quem daqui foi arrastado para fora da igreja? Quem daqui foi apedrejado? Não acontece isso mais. Olha a gravidade. Mesmo nessa intensa provação dele, ele conseguiu ver a Cristo Jesus. E aceitou aquele momento como uma gratidão. Estou morrendo em nome de Jesus. Você não está morrendo. Você não vai morrer. Você vai viver muito tempo. Então, levanta a tua cabeça. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que você tenha paz no teu coração. Você não vai morrer, não vai ser pedrejada. Mas o Senhor quer que a tua vida seja de mais paz. Qualquer coisinha já está virando uma turbulência. Qualquer ondinha parece que é um tsunami.
O que é isso? Como dizem, né, irmãos? Faz uma tempestade num copo de água. Tenha paz no teu coração. Viva a tua vida. Viva a tua vida de paz com o teu companheiro que Deus colocou aí ao teu lado, com a tua companheira. Tenha uma vida feliz. Ora a Deus, busca a Deus. Cada um sirva a Deus como deve, irmãos. Nós estamos acostumados a medir a fé das Glória a pessoas Deus, Senhor. Glória a Deus. com a nossa fé, com a nossa régua de medir, com a nossa fita métrica, nós achamos que nós temos que medir as pessoas de acordo com que nós somos. As pessoas, os cristãos estão acostumados, irmãos, a olhar as pessoas e falar assim, aquele não é crente. Aquela fulano lá, ó, aquele lá não sei não, hein? Mas quanto tempo faz que ele caiu no adultério? Faz 15 anos, 20 anos. Ah, não sei não. Aquele lá é um pecador. Como pecador? Faz 30 anos que aconteceu uma fraqueza. Está medindo. Está julgando. O povo de Deus, o povo que se julga um povo de Deus, está como esses homens aqui, irmãos. Está invertido o papel. Aqui nós tínhamos aqui, irmãos, se nós lemos aqui, essas pessoas que apedrejaram Estevão, eles estavam dentro do templo, servindo a Deus. Vocês conseguem entender isso? Que esses homens que apedrejaram, mataram Estevão, eles estavam servindo a Deus dentro do templo e achando que estavam fazendo a vontade de Deus, seguindo a lei. Então, nós temos que tomar cuidado, não ser enquadrados como esses, sermos encontrados matando alguém diante daquilo que nós achamos que é a lei de Deus. Achamos que é assim que tem que servir a Deus e matamos alguém, julgamos alguém, condenamos alguém. Está muito comum isso aos frequentadores de igreja, julgarem as pessoas pela aparência, pelaquilo que já foram, pelaquilo que aconteceu no passado, e olharmos até pelas vestes e já julgar. Aquele lá não sei não, hein? Aquela lá não sei não. Bendito é o nome santo do Senhor. Não esteja do lado destes apedrejadores, mas seja como Estevão, nos piores momentos da tua vida. Olha para o céu e você vai ver Jesus Cristo em pé, Glória a Deus. te olhando. Jesus Cristo, irmãos, demonstra aqui. Irmãos, eu creio, diante da palavra de Deus, que quando nós estamos nos nossos limites, não aguentamos mais a prova. Você fala, eu não aguento mais, vou desfalecer, vou morrer. Digo por vocês, diante da palavra de Deus, que Deus me manda pregar diante da palavra de Deus que está escrito aqui. O Senhor Jesus fica em pé lá no trono dele, diante de ti, olhando para você e fala, Espírito Santo, visita minha serva e dá força para ela. Glória a Deus. Pode ter certeza, a tua prova não te levará à morte. Tudo que você está passando, todas as tuas provações, as tuas lutas, vai te levar a um fortalecimento espiritual. Estevão, irmãos, era certo que isso ia acontecer. Essa perseguição aqui. Morreu, apedrejado, mas o tempo de Estevão foi aquele. O tempo de ser morto, de ser apedrejado, de ser morto, foi aquele. O nosso tempo hoje são as provações cotidianas. Não tem mais perseguição de apedrejamento. Tem perseguição espiritual, de olhar, ou as pessoas de desfeita que fazem para o outro, chateações e muitas coisas mais. Alguém que te olha dentro da igreja e acha que você talvez não era bom estar ali. Mas quem conduz a tua vida é o Espírito Santo. E olha para essa palavra hoje. Estava ali, todos eles ali, achando que Estevão ia só aceitar aquilo naturalmente. Mas no momento que eles estavam ali arrastando ele começou a clamar a Jesus. Olha lá, isso incomodou. A tua fé, a tua força, a tua mudança, a tua santidade, a tua busca a Jesus incomoda as pessoas. Mas continue assim. Busca o teu Deus. Não aceite a derrota. Não aceite. Mas não enfrenta
não queira destruir ninguém, não queira desejar o mal a ninguém, mas não aceite a derrota. Fala, o Senhor está na minha vida. E que esta palavra hoje se encaixe no teu dia a dia e que você não seja como um lançador de pedras, mas é melhor você estar como Estevão. Você lamentou porque tantas pedras em você, mas é melhor você estar do lado de quem está levando a pedrada. Saiba disso. É melhor levar a pedrada do que lançar pedras sobre os outros. Porque quando você está levando pedrada, o Senhor Jesus está de pé, olhando para você. Não importa, irmã, provada que entrou para ouvir a palavra hoje, pisoteada, maltratada, xingada, humilhada, difamada, tudo que fizeram contra você. O Senhor Jesus te olhou em pé e diz para você, foi melhor você estar desse lado da pedrada. E não foi um lançador de pedras. Porque os lançadores de pedra ainda não conheceram a Jesus. Esses homens ainda não tinham conhecido a Jesus. Mas faça como Estevão. Naquele momento final da sua vida, ele falou, Pai, perdoa eles. Irmã, irmão, que está ouvindo esta palavra. Senhor. Neste momento, o Senhor manda dizer para você, peça para o Senhor perdoar os que fizeram mal para você. Você consegue agora, nesse exato momento, pensar nas pessoas que fizeram mal para a tua vida e falar, Senhor, perdoa eles. Eles não souberam, não estavam sabendo, eles estavam sendo tomados pelo inimigo. Perdoa eles. Você consegue fazer isso? Se você conseguir fazer isso, o Senhor te diz, o teu caminho será um caminho de muita bênção na tua vida. Glória a Deus. Tudo que desejaram mal para você, tudo que tiraram de você, essa palavra vem dizendo para você, 7 vezes mais darei na tua vida. Tudo. Pensa agora aí. Fala, Senhor, perdoa eles. Glória a O que eles Deus. tiraram de mim, Senhor. O que eles tiraram de mim. Eu tenho fé no meu coração que essa palavra vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir. 7 vezes mais o Senhor te dará. Mas não esteja apedrejando, seja um apedrejado e perdoa os apedrejadores. E a palavra se cumprirá na tua vida. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Agradecemos a Deus e oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.